entre elas, criar um padrão para evitar situações como a das guerras dos formatos de videocassetes. Provavelmente nenhum de vocês era nascido nessa época. Mas o que é que acontecia? O chamado videotape, ele sempre foi usado, sempre não, né? Mas desde que a televisão ela foi criada, quando ela foi criada inicialmente era tudo ao vivo. Depois foi que o pessoal começou, né, a tentar fazer algo semelhante ao dos rádios, né, poder tocar gravações e tal. Aí criaram o videotape. Mas era uma coisa que só tinha, era muito caro e tal, só tinha nas emissoras de televisão. Depois foi que, assim, na década de 70, 80, começaram a inventar o videocassete, pelo qual se punha lá, né? E aí o pessoal punha lá a fita de videocassete, né? Era naquele bolachão, né? Punha, e aí pronto, gravava e tal. Vocês já devem ter chegado até essa época. As meninas, principalmente meninas, será meninas também, talvez tenham sido hipnotizados na primeira infância pelas fitas do show da Xuxa, não é isso? Ainda em videocassete, né? Embora na época de vocês já tinha DVD, que é bem melhor. Agora o que acontece? O, o videocassete, assim que ele foi lançado, as indústrias, ou melhor, a indústria, as empresas que formam a indústria, né, que, de eletrônicos que fabricavam, não se entenderam. Porque havia dois formatos que o pessoal tentou emplacar. Tinha o chamado Betamax e o VHS. E havia uma briga. E o Betamax era até melhor do que o VHS em vários aspectos. A qualidade era melhor, o manuseio era melhor, era mais compacto. Mas só que aconteceu um negócio que foi decisivo para que todo mundo só comprasse VHS. O VHS era mais barato. As fitas de VHS eram mais baratas. E aí, né, os distribuidores de fitas pornográficas, eles, sei lá, é um pessoal que quer economizar mais que todo mundo, só lançavam, preferiam lançar só em VHS. Eles preferiam só pôr no mercado as fitas em VHS, porque era mais barato. Aí o cara ia comprar o videocassete, ele já sabia, para ver filmes desse tipo, eu tenho que comprar um videocassete que seja de formato VHS. Aí pronto. Aí deslanchou. A razão, por incrível que pareça, do VHS ter se imposto como formato foi essa aí. Mas depois a indústria ela tentou se compatibilizar, entendeu? Então, por exemplo, o CD, né? Ele foi criado pela Philips e todas aderiram. Ninguém tentou criar um formato diferente. A única coisa que foi mudando foi a compactação. De modo que, por exemplo, o Blu-ray, ele já é o quê? Ele já é uma compactação. Um DVD, inclusive, ele já é uma compactação praticamente naquele mesmo tamanho ali, né, do CD. O CD ele era praticamente analógico, né? Quer dizer, é digital, mas não tinha compactação nenhuma. O DVD já tem, né? Por isso que cabe imagem, tudo naquele mesmo espaço.
E o Blu-ray tem muito mais, né? Teria muito mais, né? Também já está assumindo. Hoje em dia é streaming, pronto, acabou. Então, assim, há aí uma busca, né? Uma competição das empresas para formarem um padrão, para chegarem a um padrão. E aí é uma coisa curiosa, porque você vê o seguinte: quando alguém chega a uma ideia que as outras compram, né? Digamos, compram mesmo, que aí as outras vão pagar royalties para aquela que criou aquele padrão, entendeu? E às vezes, num produto, há várias inovações patenteadas por empresas diferentes, e para você produzir aquilo, tem que pagar a essas empresas. E aí, assim, logo que chega-se a esse padrão, aí o valor é bem alto, mas vai caindo com o tempo, né? E aí você vê que tem produtos de ponta que tem várias tecnologias de ponta que você paga mais. Isso aí você vê hoje em dia com o teu celular, não é isso? Então, por exemplo, um acelerômetro num celular. Dali, eu acho que já está em domínio público, né? O que é o acelerômetro? É o que sente qual é para onde está indo a força da gravidade, né? Você tem aceleração para o chão, né? Deixa sua mão assim, ela cai. Ela está sendo acelerada na direção da Terra, do centro da Terra. Então, está sentindo para onde está. Então, é ele que faz a tela girar, né? Você vira ali. Então, o acelerômetro, ele está na maioria dos, praticamente todos os smartphones hoje. E eu não sei se ainda se paga o royalty para alguém, mas provavelmente mais não. GPS também, o receptor de GPS, né? E por aí vai. Então são vários, né? O vidro capacitivo, aquilo dali quando criaram era muito caro, hoje em dia já está ficando mais barato, né? O vidro capacitivo é que faz você, quando encostar o dedo, o celular saber que você está encostando o dedo na tela e tal, que permite que não haja botões mais, né? Quando lançaram o primeiro iPhone, o pessoal disse, não tem botão, isso e aquilo. Tem muita gente que não quis. Eu mesmo achava estranho. Hoje em dia, não tem o que fazer. Praticamente não tem mais smartphone com botão. Então, assim, isso são elementos, né, privilegiados. A invenção e o modelo de utilidade. A forma como está acontecendo hoje, né? Aí, assim, o direito autoral, a gente falar um pouco dele aí para poder vocês terem uma noção e poder fazer a contraposição ao de propriedade industrial, ele tem um prazo muito maior, de duração muito maior do que os de propriedade industrial, não é isso? Porque o de propriedade industrial, ele vai ter um prazo de no máximo 20 anos, que é o prazo da invenção, a partir de quando se pede a patente, né? Já o direito autoral, ele vai ter um prazo de 70 anos depois da morte do autor. Em geral, entendeu? Aí é para obra escrita. Aí assim, isso é para quê? Para que se possa dizer então que até os netos, né, vão fruir, né, daquela obra. Eles vão ter o direito autoral relativo àquela obra. Vem Monteiro Lobato. Monteiro Lobato caiu em domínio público agora, 70 anos. Há alguns anos aí, uns 2 ou 3 anos. 70 anos que teve da morte dele.
Aí o que acontece? Pode todo mundo editar, qualquer interessado, qualquer dessas editoras, pode editar a obra de Monteiro Lobato, né? Só que, assim, se tiver algum direito conexo, aquele elemento vai ser de quem criou. Entendendo? Vai ser de quem. Então, um direito conexo, por exemplo, é a tradução. Né? Então, vamos dizer, o cara quer publicar, uma editora quer publicar Guerra e Paz. Tranquilo, vá. Mas só que é assim, se ele quiser usar uma tradução nova, relativamente nova, né, tem que pagar o direito conexo ao tradutor. Essa situação você sente mais, você vê mais em relação à obra fonográfica. Por quê? Porque o compositor é que é o titular do direito autoral, não é nem o cantor. Agora, o cantor, ele tem direito conexo sobre a obra, no sentido de que o fonograma em que né, se pode reproduzir, pelo qual se pode reproduzir. O que é o fonograma? Há muito tempo atrás era a gravação em disco, né? A partir daí se faziam vários discos a partir daquela gravação inicial, em cera de carnaúba inicialmente, depois em vinil. Hoje em dia é o quê? É o arquivo, né? É o arquivo, nem mais em MP3, é em outro formato, sei lá, bem mais compactado. É o, é o arquivo sobre o qual tem o direito autoral, né? O que mudou aí é, digamos assim, a valoração desse direito, né? Porque os compositores, eles estavam acostumados, compositores e cantores, estavam acostumados a fazer assim, vamos dizer, um disco, né, um álbum de 12 faixas, botar no mercado e vamos lá. Porque hoje o cara faz isso aí, se for um muito famoso, né, um que vire realmente um hit, ele ainda consegue. Mas o que acontece? Aquilo dali vai para, vamos dizer assim, uma massa de direitos comuns através dessas plataformas de streaming, e os clientes pagam valores que depois a plataforma de streaming faz a divisão, vendo então quem é que está sendo mais executado do que o outro. Fica com o lucro dela, né? E faz essa correspondente divisão lá. Então o valor costuma vir a ser bem menor, né? Que pode ter mais interesse para o autor hoje em dia é show, como era, aliás, antes do desenvolvimento da indústria fonográfica. Agora vejam só, o que acontece em relação ao direito autoral, que deu muito pano para manga, que na verdade foi uma queda de braço que se travou entre a indústria de software e o governo, principalmente o governo americano, sendo que a indústria do software levou essa para casa, é que o direito sobre programas de computador é considerado direito autoral. E vai ter proteção de 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua publicação. Então, se uma empresa
tipo a Microsoft, ela publicou o primeiro Windows, digamos, em 1980, estou chutando aí, 8, né? Vai ser 50 anos daí, né? Vai dar o quê? 2033, 2038, quer dizer, não é isso? Ô, professor, Senhor. eu tinha pesquisado um pouco sobre isso. E aí? Parece que a Coca-Cola não registra patente justamente por isso, porque depois de certa quantidade de tempo, a fórmula vira pública. Então ela prefere ficar secreta e ninguém descobrir. Assim, o que acontece? O direito dá mecanismos para isso que você está falando também. É o chamado segredo industrial. Agora, ele faz isso através, digamos assim, de obrigações contratuais dos envolvidos na elaboração e na fabricação do produto. Então, o que acontece aí? Tem lenda sobre isso aí, né? Diz que até a própria Antártica, né, a Ambev hoje em dia, ela já divulgou, já fez uma propaganda que ela bota pilha nessa lenda, dizendo que só dois caras, ou três, nem sei, dois parece, que sabem a fórmula do Guaraná Antártica. De fato, é um Guaraná diferente, né? Você não vê um Guaraná igual. A própria Coca-Cola, né, já tentou, criou primeiro um lá, sei lá qual era, depois o Taí, sei lá, Guaraná Taí. Ninguém mais fala em Guaraná Taí. E ninguém acerta, né? A Antártica, a Ambev, não é isso? Então, Sim, ele fala. eles falam isso, que esses dois caras não. O que acontece aí? Pode até não ser só dois, mas quem tiver assim, sabendo qual é essa fórmula, tá por contrato obrigado, contrato de trabalho, né? Ou outro tipo, prestação de serviço, sei lá, obrigado a não divulgar, né? E o direito, ele até tem norma, o direito proprietário, que especifica que é punível a chamada espionagem industrial. Quer dizer, se alguém tem acesso de uma forma indevida, né? Hoje em dia, principalmente através de computadores da internet. O cara hackeia, né, um sistema de alguma empresa, uma empresa concorrente, para descobrir alguma coisa que ela ainda não patenteou, por exemplo, ou que nem tem interesse em patentear para não cair em domínio público, porque também acontece o seguinte: quando patenteia, qualquer expert, né, que conheça pode descobrir como é só ter acesso, pedir para ver a patente, entendeu? Ou então ver lá a publicação, porque tem os periódicos, nos boletins do INPI, por exemplo, e de tudo quanto é escritórios de patentes do mundo. Né? Então os caras podem, quem é expert pode saber como é que faz. Né? Agora, fazer igual é que não pode, entendeu? Esse que é o problema. O cara pode até dali, ele pode dizer, opa, vou fazer algo parecido e vou patentear. Acontece também, por isso que quem trabalha em escritórios de patentes tem que ser um Einstein, entendeu? Quer dizer, é meio demais falar isso. Mas os funcionários, né, servidores, né, na verdade, do INPI, eles têm que estar antenados para não patentear algo, né, que seja, como a gente fala, uma contrafação, né, uma cópia de algo que já exista. Não pode, não é isso? Existem circunstâncias também que têm que ser evitadas, como, por exemplo, a chamada patente fraca. Né? E o escritório de patentes dos Estados Unidos, o US Patent Office, ele é conhecido por outorgar várias patentes fracas.
Inclusive, uma coisa que falam de Santos Dumont, não sei. Teve o seriado dele aí na HBO, eu não vi não sei se alguém viu. Acabei nem vendo. Mas, assim, o pessoal fala, ele não patenteou o avião porque ele achava que todos deveriam poder voar. Não, ele não patenteou o avião porque o avião é uma patente fraca, porra. Agora, o US Patent Office, que é conhecido por, né, fazer isso, patentear, ele fez isso, ele patenteou o avião dos Wright, porque ele não está nem aí, o pessoal lá não está nem aí. Por que é uma patente fraca? Porque se você for ver, o desenho básico do avião, Da Vinci né, já tinha traçado, desde o século XVII, né, XVIII, sei lá, XVII, não é isso? Ele já tinha traçado. Tem um seriado, né? Eu comecei até a ver da vida de Da Vinci, quer dizer, da vida não, né? Que mostra ele novo e tal, sei lá. Mas assim, é, ele desenhou na época, né? Não tinha ainda uma lei de monopólios do Reino Unido, era do século XVIII, ele nem pensou em patentear aquilo. Mas fazia parte do estado da técnica. O que é que precisava para aquilo voar? A partir da inamovibilidade, quer dizer, de estar parado. O que é que precisava? Só precisava de uma máquina, né, de um motor suficientemente potente, coisa que na época de Da Vinci ninguém nem tinha ideia de como, né? Tanto que ele às vezes botava uns pedais, porque já sabia que podia fazer aquelas engrenagens para algumas coisas, né? Mas para poder rodar uma hélice a ponto de, né? Não tem como. Então, só com o avanço da metalurgia foi que se teve motores a combustão, inclusive, né? Porque se tentou no início pôr motor a vapor para poder um avião voar e nunca se conseguiu porque assim, a relação de peso-potência é muito alta, não tem como. Agora, no caso de um motor a combustão com uma, né, engenharia mais avançada, depois de alguns avanços na metalurgia, aí sim conseguiu-se. Aí foi nesse momento que tudo quanto sei lá, desenvolvedor, né, conseguiu fazer seus aviões voarem, inclusive Santos Dumont e os Wright. Agora, o escritório foi a chamada patente fraca. Inclusive, teve uma controvérsia em relação a isso, quanto ao tablet, parece. Porque o tablet, quem primeiro parece que teve essa ideia, né, foi a Apple, lançando o iPad. Qual é a ideia, basicamente? É pegar um, um telefone e aumentar. O tablet ele é basicamente um smartphone aumentado, não é isso? Só que aí, mais uma vez, o escritório de patente dos Estados Unidos pegou e concedeu patente. Aí a Samsung chegou lá e criou o Galaxy. E começou a comercializar também. Aí a Apple reclamou. Só que essa patente só foi dada nos Estados Unidos. Pode ter até sido pedida a proteção mundial através da Organização Mundial de Propriedade Industrial, mas não poderia, né, ser dada, não seria dada por outros escritórios de patentes ao redor do mundo, como os europeus e o do Brasil, que seria uma patente fraca, né? O que é aquilo? Basicamente é um smartphone aumentado, não tem que ser um gênio, não é algo que, né? É só um alargamento de algo que já existe. Então, assim, o direito autoral que eu estava falando, ele engloba, né, programa de computador. Isso é algo
que, como eu falei, foi uma queda de braço, porque haveria, na verdade, um interesse público de desenvolvimento da técnica que fosse um prazo muito menor. Se vocês forem ver, até em razão disso, é que a gente já está com computadores que, desculpa dizer, mas são da idade da pedra. Tem coisas aqui da idade da pedra. O negócio de você ter que esperar o computador inicializar. Patati, patatá. Se fosse menos tempo, né, talvez já tivessem criado um sistema operacional muito melhor do que esse negócio desse Windows. Que isso é um porre, isso é um dinossauro, entendeu? Inclusive, talvez a gente já tivesse robôs mais eficientes, entendeu? Uma coisa que até o próprio Bill Gates escreveu um artigo falando que a maior dificuldade em se ter um robô é assim da necessidade de interrupção da chamada rotina central. Porque qualquer máquina que trabalhe com processamento tem uma rotina central, né? Que é o quê? Aquilo que faz o looping. Na verdade, se você for ver a neurologia, nós também temos essa rotina central que nos dá a consciência, né? Agora, só que se trabalhar com... Bom, em todo caso, não vamos por aí não. O que interessa é o seguinte, tem o kernel, entendeu? Que é o chamado módulo de rotina central do Windows. E aí, assim, se você tentar pôr o Windows num computador é complicado, porque num computador, melhor dizendo, num autômato, né, num robô, é complicado, porque aí é muita coisa para interromper, né? O cara chega, vai andar, e aí tem tanta coisa que vem para lá, para cá, né? Tanto que é só agora que está começando a ter carro que ande sozinho. Eu lhe sou sincero, eu não pago, vamos dizer, mais de 60, 70 mil reais, sei lá, 80, dependendo, né? Eu não compro mais que o que eu puder comprar. Eu acho que essas tecnologias que vão botando, elas são meio... que é legal mesmo, um carro que ande sozinho, pô. Mas isso aí parece que é assim, os caras da Tesla, eles já criaram um que pratica, mas não prescinde ainda do motorista. Porque assim, se for uma estrada toda bem sinalizada, toda porretinha e tal, aí o carro ele reconhece, ele vê assim os carros que estão do lado e tal, só vai para frente, né? Uma freeway, como se diz. Ele não tiver que ultrapassar outros carros, né? Normal. Agora, ainda assim não pode, né, prescindir do motorista. Então tem que ficar o cara com a mão no volante. O volante ele tem um sensor que se você tirar a mão do volante, aí o carro, sei lá, toca um alarme, vira na zorra, não anda mais sozinho. Tanto que teve um meme, eu não sei se alguém viu aí, um meme não, teve uma notícia, né, que virou meio que piada, que os caras estavam botando uma laranja ali entre o aro e o lugar da buzina do volante, porque aí essa laranja fazia como se fosse a mão do motorista e aí o carro não parava de andar sozinho, né? Tanto que teve uma vez que eu estava vindo, agora nessa pandemia, né? Daqui de Salvador para Ilhéus, e aí, pô, tá cansado, botei café, Red Bull pra dentro, e embora. Aí eu comentei, cara, eu queria um carro da Tesla e uma laranja. Isso é que eu queria. Mas ainda não tem, entendeu? Por quê? Por causa dessa situação da quantidade de interrupções que teria que ter em relação ao módulo central. Por quê? Porque a gente tem uma proteção enorme.
descomunal para um programa de computador. O cara ganha ainda trocentos anos com uma coisa que já deveria ter sido ultrapassada. Uma crítica que se pode fazer. Aqui fala, né, que a lei que no Brasil a lei 9.609 de 98, né? A lei, inclusive essa lei de programa, ela foi editada antes, praticamente ao mesmo tempo, né? Aliás, ao mesmo tempo, que é a de direitos autorais de 9.610, substituição uma antiga uma antiga de 1970, né? É isso aí. Agora, essa situação a proteção é por muito mais tempo, né? Engloba os programas de computador. Nesse sentido aí eu faço a crítica, inclusive por isso a gente está com, né, essa situação ainda jurássica. Agora, os de propriedade industrial, o que é que acontece? Eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser de inovação, propriamente dito, e os identificadores de produtos e de fabricantes. A gente já falou aqui do de inovação um pouco, né? Que é a patente, ou melhor, que é a invenção, que é protegida pela patente, né? O modelo de utilidade, que é protegido na forma de registro pelo INPI. Agora, os identificadores, eles são deixa eu passar para cá. Aqui está até bem. Tem tempo que eu fiz isso. Mas aqui está até bem, digamos, compreensível, né? Tem umas transcrições de trabalhos e tal. Vocês deem uma lida legal, viu? Nesse. Que eu tô falando mais ou menos rápido. Que não tem jeito. A gente só tem o quê? Mais uns. Sei lá, se vai dar 6 encontros antes de ter a prova. Então tem que falar ainda de societário, que é muito importante. Agora, isso é importante também, entendeu? A gente não vê porque não tem desenvolvedor, um polo de desenvolvimento tecnológico. Não tem nem na Bahia. Que dirá aí, na Bahia como um todo, não tem. Que dirá aí, na região do Cacau, né? Mas a gente tem que estudar, porque eu acho que todo local, toda região, ela tem possibilidade, né, de chegar a um ponto de se tornar, né, um polo de desenvolvimento de novas tecnologias e tal, que na verdade, que dá dinheiro, não é isso? É o que mais dá dinheiro. Se você for ver os bilionários que se tem hoje em dia, ou o cara é financista, né, e esses, na verdade, são muito poucos, é um Warren Buffett da vida, ou o cara é desenvolvedor, não é isso? Se ele não for desenvolvedor, ele é um aplicador em desenvolvedores. Ele é o chamado Angel, né? O cara que chega e descobre um grupo que tem uma nova tecnologia e põe lá uma injeção de capital para que eles criem uma empresa para explorar essa tecnologia. Então, você tem aí essa situação de agregação de valor hoje em dia, né? Negócio de agricultura, até a própria indústria.
extrativismo, mineração. Isso o cara consegue se manter, né? Mas dinheiro mesmo, não. O que tem assim, né? Que dá dinheiro, então, é isso aí, trabalhar na regulação disso aí. No auxílio à regulação, né? Eu não sei se tem campo para isso, mas para nós que somos operadores do direito, eu não sei se tem campo para isso aí na região da gente, na região do Cacau. Mas para nós, uma opção é se tornar agente de propriedade industrial, que é o camarada que coleta os elementos que os vários empresários, desenvolvedores, né, tenham, e buscam o registro ou a patente pelo INPI e, inclusive, né, levam esse pedido à OMPI, a Organização Mundial de Propriedade Industrial, através de um mecanismo pelo qual, se pagando a essa organização, passa-se a ter a proteção mundial àquele elemento, né? Então, você pode se tornar expert nisso aí. Agora, o problema é que aí na região do Cacau, acho que não tem cliente. Em outros lugares do Brasil pode ter. De modo que, vamos lá. Quanto aos que eu estava falando, né? Falei, já dei uma ideia do que são os elementos de inovação, né? Agora, quanto aos que são de diferenciação, aí você tem o quê? A gente tem o desenho industrial e a marca, basicamente, né? Aí, o desenho industrial, ele é o quê? Ele é o formato que se dá ao produto. Algo já patenteado ou que esteja no estado da técnica. Não é isso? É lógico que se tiver patente já tem que pagar o royalty. E aí ainda tem que ter na licença a autorização para se dar um formato diferente daquele que o primeiro desenvolvedor, né, daquele que o licenciador está autorizando, tratou inicialmente, digamos. Então, assim, o que é o desenho industrial? O desenho industrial, ele vai ser, por exemplo, os vários modelos de automóveis que nós temos. Então, um automóvel, ele tem elementos patenteados ainda, né? E outros que já estão em estado da técnica. Então, assim, a injeção eletrônica já está no estado da técnica. Antes